Compartilhar uma palavra com os irmãos, que se encontra lá no livro de João. E antes de eu falar da referência, porque você certamente irá lembrar, mas eu quero chamá-la de a pergunta de ouro, ou a pergunta que não quer calar. Se você tivesse a oportunidade de se encontrar com alguém, vamos fazer assim um exercício rápido, né? Tivesse a oportunidade de se encontrar com alguém que você há muito tempo não vê, mas pudesse fazer só uma pergunta, o que você faria? Qual pergunta você faria? Talvez você vai falar, ô fulano, esqueceu de mim? Já foi a pergunta, já perdeu já, né? Já gastou a pergunta, né? Fulano, como vai a saúde? Outra pergunta boa também, né? Mas a gente fica pensando, qual é a mais importante fazer? Como você tem passado, né? Se você encontrasse alguém que lhe traiu, como se diz, foi amigo da onça, lhe deu uma facada nas costas, ou seja lá o termo que a gente usa, qual pergunta você faria? E agora pense só, se você quisesse restituir a amizade com esta pessoa, qual seria a pergunta que você faria? Porque se você estiver com ódio é uma coisa, né? Talvez você pergunte, não morreu ainda, rapaz, né? Mas quem sabe, se você ama esta pessoa, você faria outra pergunta, né? E aí eu nomino aqui a pergunta de ouro, que foi a que Jesus fez a Pedro. Foram 3 perguntas, mas iguais, portanto a pergunta, né? João 21, versos 15 a 17, você vai ver que tudo começa depois do jantar, porque João 21, 15 a 17, porque depois da janta a coisa fica melhor, né? Com fome a gente está mais bravo. Então a gente dá uma janta, come um pão, come um peixe que Jesus trouxe, a coisa já fica melhor. Pelo menos eu de barriga cheia sou mais misericordioso, penso melhor do que se tiver com fome, né? E nós vamos ler o texto do que Jesus fala a Pedro, ao qual eu denominei hoje de pergunta de ouro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Quantas lições nesse texto e quantas lições a partir desse texto. Eu quero tirar algumas lições desse texto rapidamente, numa leitura rápida e básica, e depois lições a partir desse texto para também levarmos para a nossa vida e para o nosso coração. Percebe que Jesus, ele está retornando da ressurreição, então ele encontra Pedro, e Pedro negou Jesus 3 vezes. Alguns vão dizer que esta é a soma de um número máximo para um judeu. Certo que o judeu tem o 7, tem o 3, né? Mas 3, por exemplo, é o número da Trindade. 3 foram os patriarcas, dá um sinal de uma certa completude. E Pedro nega Jesus 3 vezes, e assim Jesus lhe pergunta 3 vezes, não apenas para ter certeza 3 vezes. Você, digamos assim, ele me negou 3 vezes, vai ver que na terceira ele me nega. Não, mas para lhe restituir completamente aquilo que ele tinha feito, dando oportunidade para Pedro ser restituído naquilo que ele tinha faltado. O que Pedro faltou com Jesus? Faltou dizer que amava Jesus, faltou expressar o seu amor. Agora ele pode fazer isso diante de Jesus, que coisa bonita. Jesus também pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Essa é a primeira pergunta que Jesus faz a Pedro. Ou primeiro, a primeira parte da pergunta, né? Amas-me mais do que estes? Depois Jesus só vai perguntar se me ama, né? Ou se amas-me. Mas parece que Jesus está dizendo: Pedro, você consegue me amar acima de todas essas coisas? Você consegue realmente me amar mais do que a estes, ou mais do que estes? É interessante porque o amor de Jesus, ele deve estar acima das outras coisas.
Sabe, irmãos, que eu acho que a gente tem um problema na igreja, muitas vezes, na nossa vida cristã. Não é que a gente não ama Jesus. Todos na igreja, e até alguns fora da igreja, vão dizer, eu amo Jesus. Mas o problema é amar a Jesus, ou a necessidade, mais do que a tudo. Porque quando você ama algo mais do que você ama Jesus, você torna este algo um ídolo. E aí você se relaciona com Jesus para conseguir tal coisa. Por exemplo, alguém que vem para o Senhor porque quer enriquecer, o Deus Mamon, né? Ele vai dizer que ele ama Jesus. E talvez até haja nele um sentimento de amor por Jesus. Mas não é mais do que estes. Não é mais do que ele ama o dinheiro. Portanto, Jesus se torna um meio para chegar no seu verdadeiro Deus. E qualquer que seja o exemplo, Jesus refina, portanto, o coração de Pedro, perguntando se ele lhe ama mais do que esse. Parte da pergunta de ouro é essa: você ama Jesus mais do que a tudo? Está disposto a continuar seguindo Jesus, se tudo lhe for retirado? Talvez a resposta correta é a que eu ouvi de uma senhora chamada Corrie ten Boom. Eu li, na verdade, não ouvi, né? Ela era uma holandesa, de família holandesa, e eles acolheram judeus na época em que o nazismo tomou conta da Alemanha, de parte da Europa. Eles acolheram judeus nas suas casas e, obviamente, a Alemanha tomou logo a Holanda. Todo mundo que ajudou os judeus foram para campos de concentração. Muitos morreram lá. Foi assim com o pai dela e a irmã dela, e ela sobreviveu por um milagre. Ela saiu irreconhecível de lá. Mas, antes de que tudo acontecesse, o nazismo estava entrando na Alemanha e, portanto, na Europa. Ela perguntou para o seu pai: pai, eu não sei se eu vou aguentar se tudo isso acontecer, se essas atrocidades que eu estou ouvindo acontecerem comigo. Eu acho que eu vou negar Jesus, eu estou com medo de negar Jesus. Então o pai dela disse uma coisa muito sábia que ajudou muito ela. Ele disse assim: quando eu compro um bilhete de trem para você, quando que eu lhe dou o bilhete? Uma semana antes? Um dia antes? Ou eu lhe dou o bilhete na hora de você passar para o maquinista, lá para o cobrador e entrar? Ela falou: na hora que eu vou entrar. Porque como uma jovem, uma adolescente, ela poderia perder o bilhete, então o pai ficava no bolso, só entregava na hora dela entrar com o bilhete e entregar para o cobrador. E ele disse: é assim que Deus vai agir contigo. Deus vai te dar o bilhete na hora que você precisar. Você não está vendo o bilhete na mão porque você não precisa dele. A hora que você precisar, Deus vai lhe dar o bilhete, e aí, ou seja, Deus vai te dar a capacidade de não negar Jesus. Irmãos, essa mulher não viu mais o seu pai depois que os soldados nazistas tomaram eles, porque cada um foi para uma prisão, ela de mulheres e o pai de homens, e ela só ouviu relatos de que o pai havia falecido, e de fato faleceu, ela nunca mais viu. Essa mulher viu a sua irmã morta depois de um bom tempo em que as duas estavam já presas ali. Aconteceu alguma coisa em que ela conseguiu chegar no local onde estavam alguns já mortos, e ela viu a sua irmã morta, e ela viu o homem que tinha matado a sua irmã. Olha que coisa terrível. Depois ela sai do campo de concentração e ela começa a pregar. E aí, numa noite ela está pregando e vem um homem na direção dela, e ela reconhece quem era aquele homem. Sabe quem era? O homem que tinha matado a sua irmã. E este homem vem lhe pedir desculpa, perdão, e dizendo que naquela pregação dela ele tinha se convertido. E sabe o que ela fez? Ela deu um abraço nele. Naquele momento Jesus deu o bilhete para ela, deu a capacidade dela, e ela diz: eu perdoei aquele homem de todo o coração. Ela só tinha a irmã e o pai, ela não era casada, a irmã não era casada, ali estava toda a família dela, e ela conseguiu perdoar aquele homem, abraçou ele. Jesus deu o bilhete. Percebe, irmãos? Tu me amas mais do que estes? Eu não tenho capacidade, irmão. Se alguém fizer isso ao meu filho, a Anne, o meu irmão, por exemplo, no momento eu não tenho capacidade de fazer isso, mas eu creio que nós, munidos do Espírito Santo, vamos conseguir dizer: sim, Senhor, eu amo o Senhor acima de qualquer coisa que tenha sido construída para me distanciar do Senhor, seja o dinheiro, como eu falei antes, ou seja a mágoa, como é o caso dessa mulher chamada Corrie ten Boom. Aliás, um testemunho fantástico. Depois você pode procurar na internet: Andarilha para o Senhor, um livro e um testemunho maravilhoso. Certamente você vai ser edificado com essas histórias. Outra coisa aqui relatada no texto e que Jesus fala, Jesus manda Pedro, depois disso, apacentar os seus cordeiros, né? Apacenta os meus cordeiros. Jesus está dando uma vocação para Pedro, né?
Não só o amor, mas junto à vocação. Parece que está junto aí, né? A vocação parece que ela brota do amor, irmãos, né? Aquilo, o servir Jesus não brota da nossa capacidade, que talvez a gente diga, eu sei fazer, eu consigo, mas não é daí que brota o serviço a Jesus. E alguns ainda dizem, eu não tenho muita certeza nesta aplicação, mas talvez você já tenha ouvido, que no original nós temos algumas palavras para amor. Uma delas é philos, de filantropia, por exemplo, e outras coisas, filosofia, né? Philos é o amor de amigo, por exemplo, né? E ágape é o amor colocado mais a Deus, o amor ágape, talvez você já tenha ouvido nisso. E nas duas primeiras vezes, aqui Jesus pergunta se Pedro, tu me ágape, se tu me amas com este que é o amor de Deus, né? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te filos, eu te amo com esse amor menor, vamos dizer assim. E na terceira vez, Jesus pergunta se Pedro lhe filos, como se Jesus dissesse, olha, pelo menos isso, né, Pedro? Então, novamente, eu vou perguntar. E aí, na terceira vez, Pedro responde que o amava com amor ágape. Sim, Senhor, eu te amo, né? Se isso for assim mesmo, se essa interpretação está correta, parece que Jesus está provocando o coração de Pedro, e ele faz isso com o nosso coração. Jesus provoca o nosso coração. Você me ama mesmo? Você realmente está firme? Você realmente me deseja mais do que todas as coisas? É isso que Jesus faz com o nosso dia a dia, irmãos. Nós estamos orando por famílias. Jesus prova o nosso amor a Ele através da nossa família. Seja ela muito próxima, muito amorosa, e a gente passando por dificuldades, olhando para a nossa família e dizendo, Senhor, não deixe com que isso aconteça. Ou seja ela não muito amorosa, trazendo dificuldades a nós, e a gente tem que dizer, sim, Senhor, eu te amo, né? Senhor, eu te amo. E o que tirar de 4 lições para a gente levar para a vida rapidamente sobre esta pergunta de ouro? A primeira lição indireta, né? Porque essas são diretas. A primeira é, a vida com Deus só começa através do amor. Você sabia disso? A vida com Deus só começa através do amor a Ele, obviamente, né? Do relacionamento que temos com Deus. Não começa ao vir à igreja, não começa a fazer algo, a trabalhar em algo. Isso tudo é extremamente necessário, irmãos. Mas não é aí que começa. E se não tiver isso, não começou. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, né? Todos nós temos ciência, mas a ciência incha e o amor edifica. Conhecimento é bom, ciência é importante, mas a ciência incha, e talvez estamos inchados de ciência, mas não edificados pelo amor, né? Esta é a provocação de Paulo aos coríntios, mas eu lembro do mandamento de ouro. Se temos a pergunta de ouro, nós temos o mandamento de ouro. Qual que é? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto. E Jesus ainda diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Percebe? Qual que é o mandamento de ouro? Amar a Deus, do qual brota o segundo mandamento, aliás, que é amar o próximo. Mas comecemos desse primeiro, né? Você percebe, irmãos, nada mais é construído se não for através do amor a Deus. Seu ministério, sua vida de oração, seu testemunho, tudo começa com amar a Deus. Por isso que essa pergunta é importante. Talvez quando a gente chegar no céu, estou aqui fazendo uma conjectura, tá? Não leve ao pé da letra, mas quem sabe quando a gente chegar no céu, a pergunta que vai servir para entrarmos ou não, do qual nós não poderemos mentir, não estaremos mais aptos a mentir, é: você me ama? Tu me amas? Então quem sabe eu chegar lá e falar assim, com licença, sou o pastor. Pastor aqui não, aqui é só Daniel, não. E a pergunta é a seguinte, eu vou dizer, não senhor, olha o quanto eu trabalhei. Não. A pergunta é a seguinte, tu me amas? Você estaria apto a responder o quê? Com a sinceridade do seu coração, né? Este é o mandamento de ouro, amar a Deus. E eu ouvi uma aplicação que eu levei para a vida e quero te compartilhar. Que nós temos que amar a Deus já desde a manhã com café, que é amar com o coração, a alma, a força e o entendimento. Eu guardei para mim, então quando você estiver tomando seu cafezinho lá de manhã, se você toma o seu café, se você toma só leite, já estragou já a minha palavra aqui. Então toma o seu café, tá? Que é amar a Deus com coração, alma, forças e entendimento. Ame ao Senhor, é daí que tudo nasce. E a segunda lição, também muito conectada a isso,
é que o amor é o que permanece. O amor é o que permanece. Porque a palavra nos fala que todas as nossas coisas devem ser feitas em amor. E o amor é o que fica no coração. Irmãos, uma aplicação básica aqui. Você lembra de algum líder, quem sabe algum pastor, algum irmão da igreja, talvez já falecido, ou quem sabe está até aqui, que lhe fez algo que marcou a sua vida para o bem, para o bem? Provavelmente, não foi algo necessariamente muito grande ou muito pequeno, mas foi algo marcado pelo amor, não é verdade? Fulano pegou, deixou tudo de lado, foi lá me ver. Fulano estava com problema em casa, com situações a resolver, mas foi lá. Amor, irmãos, amor. Ou talvez o fulano nem conseguiu ir, mas correu atrás de mandar alguém, e você fica com aquilo marcado, falou, fulano fez aquilo. Não é verdade? O amor não marca a gente? Um pastor chamado Sidney Costa, ele trabalhou muitos anos numa igreja muito grande, ele hoje ainda é pastor de uma igreja muito grande, mas ele trabalhou de um nível de chegar quase à estafa, quase ao burnout, né, que é quando o corpo não aguenta e chega a ficar assim com problemas sérios. Ele chegou a esse nível. Era congresso, era viagens pregando, um monte de gente, e ministérios que ele criou. Aquele, vamos dizer assim, num bom português, um trabalho invejável. Talvez tenha ficado 15, 20 anos na igreja. E quando ele foi sair da igreja, foi se despedir da igreja, o pastor, ele no caso era um pastor auxiliar de uma mega igreja, mas ele não era o principal. O pastor disse assim, olha, o pastor Sidney está saindo da igreja, então os irmãos façam uma fila aqui, quem quiser, né? E pode abraçá-lo, se despedir, dar um beijo. Se quiser, fala alguma coisa que ele fez, que te marcou. E ele disse que teve um negócio que ele nunca mais esqueceu. Fizeram uma fila muito grande, foi algo muito bonito. Mas ninguém lembrou dos eventos que ele tinha feito. Ninguém falou, pastor, aquela coisa que você fez, que a gente participou. Não, todo mundo lembrava. Todo mundo que falou com ele lembrava de coisas em amor que ele tinha feito por elas. Pastor, aquele dia que você orou por mim, aquele dia que você me deu aquela palavra, aquele dia eu só precisava de um abraço, você estava lá e me deu um abraço. Ninguém lembrou de coisas necessariamente que a gente chama de grandes, né? Todas lembraram daquilo que ele fez em amor. Serve para nós, irmãos. E parece que é o que Jesus está dizendo. Pedro, você me ama? Porque é isso, Pedro, que vai marcar a vida das pessoas. 1 Coríntios 13 termina assim. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é qual? O amor. É o que permanece, irmãos. É o que ficará gravado na vida das pessoas. E, aliás, eu tenho filhos, talvez você tenha filhos, netos. É isso que deixará um legado. O legado não permanece nas coisas. O legado permanece nas pessoas. E a gente só marca as pessoas através do nosso amor. Olha que coisa maravilhosa. E é claro que é o amor de Cristo, né? Outra coisa que eu percebo nesse texto é que Cristo só compartilha do seu ministério com quem o ama. Terceira lição direta. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Não é, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Aliás, deixa eu só tirar uma dúvida. Você me ama? Não, não é isso. Você me ama? Sim, então você apacenta as minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Depois de responder que lhe amava, Jesus só compartilha do seu ministério. E ministério, o trabalho de Jesus, é alicerçado na autoridade de Jesus. Lembra quando Jesus dá a grande comissão, né? Eis que me é dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Jesus está dizendo, reproduzam nos outros o que eu fiz, porque a autoridade me foi dada e eu estou compartilhando com vocês. A palavra autoridade no original é exousia, e essa palavra é formada de duas. Nós temos assim no português, também palavras são formadas de duas palavras, né? Ex, nós temos essa palavra no português também, que é ex, né? Ex, patrão, ex-namorado, ou qualquer coisa que já não é mais, né? Mas o ex era aquilo que foi retirado. Por isso nós temos essa palavra no português. Foi retirado de você, já não é mais para você. E o sian é essência. Exousia, que forma a palavra autoridade, é retirar da essência. Retirar da essência. Então, quando Jesus fala que ele compartilha a autoridade, ou lhe foi dada autoridade, e agora a gente vai, parece que Jesus está dizendo, estou dando um pedacinho da minha essência para vocês irem lá e fazerem discípulos em meu nome.
Jesus só compartilha da autoridade dele, do ministério dele, com quem o ama. Aí você vai dizer, mas tem um monte de gente que trabalha e não ama Jesus. Tá, mas não trabalha sob a autoridade de Jesus. Trabalha sobre o próprio nome, para engrandecer o próprio reino. Estamos falando de um ministério pautado no amor de Jesus, pautado na pessoa de Jesus. Irmãos, nós começamos lá com a vida com Deus, só começa num relacionamento de amor a Ele, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a gente vai caminhando, a gente chega no trabalho também. Você trabalha para o Senhor, seja na igreja, seja fora, seja com a sua família. Cristo só compartilha do seu trabalho, da sua autoridade com quem o ama. Tu me amas? Sim, então aí agora se apacenta as minhas ovelhas. Então talvez essa seja a pergunta a nós. Qual é o seu cargo na igreja? Qual é o seu trabalho na igreja? Qual é a administração que você tem feito na vida dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus próximos? Quem sabe a pergunta seja, tu me amas? É respondido sim, com certeza, então agora continue fazendo, agora vai lá e faça. Porque o trabalho de Jesus só é compartilhado para quem o ama. E por final, irmãos, também muito óbvio, mas muito necessário é que o verdadeiro fruto é o amor. O verdadeiro fruto é o amor. É dali que saem todas as outras coisas. Lembra do fruto do Espírito? Gálatas 5:22. Eu preguei aqui, decorei até, né? Na época, as 9 características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguns comentaristas dizem que esses 9 características são o amor e 8 aplicações do amor. Então, é amor e alegria é o amor em regozijo, a paz é o amor na comunidade e por aí vai. Percebe que coisa interessante? Faz sentido, pelo menos para mim. O amor é o fruto, irmãos. Então veja bem o que eu estou querendo dizer aqui. Vamos dizer que eu invista na sua vida. E ao investir na sua vida, eu digo, olha, você não sabe nada. Anda comigo que você vai aprender. Às vezes a gente faz ou ouve isso, né? E aí a pessoa começa a fazer, você começa a tirar sarro dela. Estou pensando assim numa coisa com desamor, tá? Até quase com ódio. E aí logo a pessoa está fazendo também, aprendeu a trabalhar. Mas isso não é o verdadeiro fruto. Por quê? Porque ela não aprendeu em amor, não aprendeu a fazer aquilo, seja na igreja, seja fora, através do amor de Jesus. Até porque nós temos que estar compartilhando a nossa autoridade em Jesus, do nosso amor a Ele. O que permanece e o verdadeiro fruto é aquele que é feito e vivido em amor. É gente que foi impactada pelo amor que você tem em Jesus e que você transmitiu a essa pessoa. Olha, irmãos, eu estou convencido pela palavra de Deus que é isso que de fato frutifica. O que frutifica? É o amor de Jesus chegar no coração das outras pessoas. Espero em Deus que seja através da minha vida e da sua vida. Portanto, por isso que eu chamei esta a pergunta de ouro, né? Pergunta que não quer calar. Está bem pequenininho, mas dá para os irmãos lerem aí, né? A pergunta de ouro. Por quê? Porque é dela que surge todo o restante. Tu me amas? E aí? Vamos encerrar com este questionamento. Você não precisa responder em voz alta, mas se Jesus viesse aqui, e eu creio que Ele está entre nós, perguntasse para você, tu me amas? E aí eu faço mais uma provocaçãozinha, tá? Diante do seu dia hoje, Ele testemunhou que tu amas a Jesus? Esta semana sua, de domingo, né? Terminado o culto, conta até quinta-feira agora. Testemunhou que ama Jesus? Sua vida está respondendo, tu me amas, com sim ou com não, né? E aí você responda, e diante do Senhor, que você possa construir uma vida, um ministério, uma família em amor, através do amor de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado pela pergunta de ouro de Jesus a Pedro. E Deus, a minha resposta é, tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que desejo te amar, Senhor. Mas que coração falho, que coração trêmulo, cambaleante, Deus. Tal como aquele pai que respondeu sobre a fé, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu respondo a Ti, Senhor, eu amo, mas ajuda no meu desamor. Ajuda na minha incapacidade de ser firme nesse amor, Deus. Me ajuda, Pai, porque eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas e também amar o próximo como a mim mesmo. Eu quero apacentar ovelhas, como é no caso da minha vocação, mas a partir do amor de Jesus.
E eu quero orar junto com os meus irmãos aqui, cada um no seu ofício, na sua vocação diante do Senhor, cada um na sua família, na sua realidade, que todas as coisas sejam feitas em amor. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso desejo, Pai. Oramos colocando a nossa vida diante do Teu altar. E gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Em nome de Jesus. Amém.